E o objetivo desse nosso web treinamento será apresentar os conceitos de computação na nuvem, o que é o GIS na nuvem, como que eu posso trabalhar GIS na nuvem para publicar dados, mapas na internet através do WebGIS, ou usar coletores de dados e até gerenciamento de informações. Esse curso ele vai ser voltado para quem já é usuário, ou seja, as pessoas que já trabalham hoje com ArcGIS Desktop, ou com o ArcGIS, ou com o Mapinfo, ou qualquer software desktop. Por que eu coloquei o usuário? Né? Porque a maioria das empresas, ou a maioria das instituições que trabalham com geoprocessamento, elas se limitam muitas vezes a ter um software desktop. Ou seja, ela tem uma licença lá do ArcGIS, ou nem licença tem, utiliza um software livre como o QuantumGIS, ou Mapinfo, assim por diante. E o trabalho se limita a produzir mapas que são impressos ou mapas que geram PDF ou figuras, de certa forma, um relatório. Esse relatório pode ser um PowerPoint, ou um relatório impresso, e assim por diante. E muitas vezes essas instituições não saem dessa estrutura por uma questão de custo. Hoje, para você publicar um mapa na internet, ou usar um dispositivo de campo, existem custos de aquisição, não só do equipamento no caso de campo, mas também o custo de licenças. Para publicar um mapa na internet, no método tradicional, exige-se servidores, licenças de software servidores, como o ArcGIS Server, ou então, se for um software livre, eu tenho que fazer todo o desenvolvimento, no caso do Map Server, ou outros softwares livres de publicação na nuvem. Então, essa dificuldade, tanto técnica quanto financeira, acaba desencorajando as pessoas a utilizarem o dia a dia de mapas fora daquela rotina de ter um software desktop como o ArcGIS, gerar os mapas em PDF ou JPEG. Com o advento agora do GIS na nuvem, eu vou mostrar aqui ao longo desse web treinamento que isso, além de ter ficado mais fácil, ficou muito mais barato e em algumas situações é até gratuita. Então, fica aí mais uma dica para quem quer expandir, então, a aplicação de GIS na empresa que vocês trabalham, com ou sem quase nenhum custo em relação ao que vocês já têm instalados. Por exemplo, se você não tem nenhum tipo de licença, mas você já é usuário de um QuantumGIS, por exemplo, você já pode estar utilizando essa plataforma para publicar alguns mapas na nuvem e assim criar mapas no WebGIS, ou fazer algum trabalho de coleta de dados em campo, utilizando o smartphone e assim por diante. Que eu coloquei embaixo, né? O diferencial é o baixo custo e a rápida capacitação para atingir esses objetivos. Que uma coisa muito importante, o usuário não precisa de ter conhecimentos de programação. Então, um usuário padrão com conhecimento médio avançado de Windows e de geoprocessamento consegue trabalhar sem nenhum problema com o GIS na nuvem e todos os seus recursos que ele oferece. Bom, sobre o conteúdo no nosso web treinamento, eu vou passar então pelo conceito do que é computação na nuvem. Então, por que a nuvem? O que é o cloud computing? Né? O que é a computação na nuvem? Algumas vantagens e desvantagens disso. Quais são as características desse tipo de computação em relação ao tradicional? Conceitos de serviços e exemplos, vocês vão ver que utilizam muito computação na nuvem e muitos softwares que não são necessariamente ligados a GEL. Também vou falar um pouquinho da evolução dos sistemas de informações geográficas, o GIS, como que ele evoluiu do desktop até a cloud, ou seja, até a nuvem. Quais foram as etapas, quais foram as dificuldades para a gente chegar. A gente saiu do meio simples, passou pelo meio extremamente complexo e voltou para o meio simples. Então vou mostrar um pouquinho desse caminho. Vou apresentar aí para vocês uma série de sistemas CloudGIS e especificamente nesse webinar eu vou focar, por questão até de tempo, eu vou focar no software desktop ArcGIS e o sistema na nuvem GIS Cloud.
E na prática a gente vai ver como eu gerencio os dados nesse sistema, como que funciona o módulo de coleta de dados e o módulo WebGIS. Então, passar um pouquinho na prática nesses 3 itens aí. Bom, por que uma nuvem, né? Se isso, falando um pouquinho de conceito de computação na nuvem, o porquê de chamar nuvem, por que veio esse nome? Se nós consultarmos livros de redes, telecomunicações e afins, especialmente os livros mais antigos, eles sempre utilizaram a nuvem para esse conceito de abstração. Eu não sei se alguém da plateia é ligado ao mercado de telecom. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com telecom no começo dos anos 2000. Foi uma época que as empresas de telecom foram privatizadas e teve uma demanda muito grande de geoprocessamento na época. Para a telefonia móvel, foi a expansão onde alocar as estações de rádio base, ou seja, as antenas. Na telefonia fixa, de fazer toda a migração dos desenhos em AutoCAD, das plantas do cabeamento, para um sistema de informações geográficas. Então, nessa ocasião, quando você queria representar uma rede complexa, era utilizada uma abstração, ou seja, era utilizada uma nuvem. Então, tinha uma série de itens chegando, de pontos de entrada, por exemplo, e ela acabava numa nuvem. Então, ela sempre representou, nesse conceito anterior à computação na nuvem, esse conceito de abstração. É uma estrutura que ela não precisa ser representada e nem conhecida naquele momento. Ou seja, se eu quero resumir um texto ou um diagrama, a nuvem é usada para isso. Nesse caso de computação na nuvem, ela absorveu essa ideia de abstração, tanto que a nuvem ela representa hoje, nesse conceito de computação na nuvem, um ambiente abstrato no qual os dados não ficam no seu computador. Ou seja, eles vão ser disparados para algum servidor, ou um conjunto de servidores, que é o que realmente acontece, que ficam fora daqui e muitas vezes de fora do Brasil. Por exemplo, a Google, eu vou mostrar alguns exemplos do Google, mas a Google é um grande sistema de computação na nuvem. O maior exemplo que eu posso dar disso é o Gmail. Então, todos aqueles e-mails que vocês vão mandando, vão recebendo, tudo isso vai ficar armazenado na nuvem, nos servidores da Google, que estão espalhados aí pelo mundo. Tá? Mas, no caso, a maioria deles fica em data centers nos Estados Unidos, até onde eu pesquisei. E no Brasil temos até alguns exemplos de data centers onde fazem armazenamento na nuvem, que fica aqui próximo a Rio Claro, se não me engano, na cidade de Hortolândia, onde a IBM tem um data center gigantesco, no qual oferecem serviços de hospedagem, no qual eu vou mostrar aqui ao longo do web treinamento. Bom, então, passando por esse conceito de abstração, que ele está mostrando nesse outro desenho aí, Cloud Computing é uma tecnologia que permite acesso remoto a programas, softwares e execução de diferentes tipos de tarefas pela internet. Ou seja, quando eu falo de Cloud Computing, eu necessariamente tenho que estar conectado à internet. Porque eu necessito dela para trafegar os dados ou comandos para os softwares que eu vou trabalhar. Isso é uma tendência. Se vocês olharem smartphone hoje, eu acredito que todos devam ter um smartphone, todos aqueles aplicativos do smartphone, com exceção de alguns jogos, a maioria deles dependem da comunicação com a internet, porque todos eles trabalham com esse conceito de computação na nuvem. Inclusive no que eu vou mostrar aqui, que é um aplicativo para coleta de dados em campo. Porém, ele vai ter uma característica um pouquinho diferente, que permite trabalhar offline. Mas o conceito é sempre depender da internet para trafegar os dados. Com isso, eu elimino a necessidade de manter os dados no meu computador, como era até então nos anos 2000 e nos anos 90, e até para trás. Eu tinha que ou gravava os dados no disquete, ou no disco rígido, ou no servidor local,
Hoje em dia eu não preciso mais disso, eu posso mandar meus dados para fora. Eu vou mostrar um pouquinho de como que funciona essa lógica de mandar os dados para fora.